Gente, hoje eu quero dar um exemplo aqui de uma dúvida comum no consultório e que acontece no dia a dia, que são para as pessoas que chegam querendo fazer um preenchimento com ácido hialurônico, um preenchimento de sulco, que seria o bigode chinês, de olheira, nariz, malar, reestruturação de mandíbula, que está muito comum, todo mundo querendo usar, né? Então, uma das dúvidas grandes, a pergunta que sempre vem é assim, doutora, tem como eu fazer, por exemplo, o meu bigode chinês e a minha olheira com uma seringa? Bom, então aí primeiro tem duas coisas que eu vou querer explicar bem para vocês entenderem. O que é uma seringa de ácido hialurônico? Eu estou aqui com uma seringuinha que estava vazia e eu a enchi de água, né? E agora eu trouxe uma colher de chá onde eu vou colocar, até tinha já uma gotinha, onde eu vou colocar todo esse conteúdo dessa seringa aqui nessa colher de chá, só para vocês terem uma noção do que é o volume de 1 ml, tá? Vocês podem perceber que esse 1 ml, ele não encheu a minha colher de chá, tá? Eu diria assim, que talvez um pouquinho mais que a metade da minha colher de chá, tá? Então, mas ele não encheu. Bom, então essa é uma seringa de 1 ml de ácido hialurônico. Não bastasse a quantidade, né? Porque quando a gente fala que a pessoa fala, eu posso preencher isso e mais a olheira, mais tudo depende, gente, do que é que a pessoa tem em termos de envelhecimento, em termos de necessidade daquele produto. Porque a não ser uma pessoa muito jovem que está começando a perder a sua juventude, começando a apresentar alguns sinais de perda do colágeno, dificilmente uma seringa só vai resolver todas as suas queixas, tá? Mas às vezes acontece, às vezes, por exemplo, para fazer uma olheira, para fazer um lábio, né? Até um bigode chinês superficial, muitas vezes uma seringa basta, tá? Mas às vezes não é possível. Por exemplo, muitas vezes não é possível eu usar o mesmo ácido hialurônico que eu uso para um bigode chinês ou para um malar numa olheira. Por quê? São de consistências diferentes. E essa é a segunda informação que eu quero dar. O que diferencia os ácidos hialurônicos não é a quantidade por seringa geralmente é 1 ml mesmo, né? O que diferencia a maioria deles é a consistência, tá? As diferentes marcas têm consistências diferentes de ácido hialurônico para serem usadas em determinadas áreas. Por quê? Existem necessidades diferentes. Por exemplo, uma face mais envelhecida ou mais caída, ou às vezes a pessoa não é envelhecida, tá? Até atletas jovens que fazem muito exercício, eles têm os corpos são lindos e às vezes o rosto é um pouco abatido. Por quê? Porque eles perdem a gordura não só do corpo, mas perdem também gordura da face. E com isso eles desestruturam um pouco essa face, né? E aí a estruturação depende de um tipo de ácido hialurônico. Agora, pessoas mais jovens com menos sinais usam ácidos hialurônicos mais leves. Regiões diferentes, como olheira, por exemplo, onde a gente tem um músculo fininho, a pele fina, tudo fininho, tem que ter uma consistência muito leve. Vamos falar em termos de consistência, tá? Não é só isso que representa, estou simplificando para que vocês possam entender o que seria a diferença, né? Vamos falar em termos de consistência, mas não é só consistência, é maleabilidade. Por exemplo, um ácido hialurônico, ele é muito diferente se ele for usado na boca, que é uma região móvel, que a gente tem que ter movimento ali, de um que vai ser usado no malar, que vai ser usado na mandíbula, que são regiões mais fixas, né? Então, isso é bastante diferente. É muito importante que o profissional que vai atuar na sua face, que vai usar o ácido hialurônico, ele entenda bem sobre isso, para que não possa ocorrer surpresas desagradáveis. Por exemplo, na própria olheira, dependendo do produto a ser usado, a gente pode ter um que a gente chama de efeito Tyndall, se for muito superficializado, se for um produto que não é ideal para aquela região,
que é ficar uma marca mesmo, um azulado, ficar uma coisa que é desagradável, né? Então, para a gente não ter surpresas, a gente deve sim se consultar com pessoas que possam te explicar sobre as diferenças, te dar soluções para o seu rosto, porque ninguém é igual a ninguém, apesar de que hoje em dia as coisas assim, com a história da harmonização facial, muito está parecendo receita de bolo. Não é, tá, gente? Não é. Para cada face, você é você, você quer ser único, você não quer ser igual a ninguém, tá? Então, a gente não vai querer ser alguém, a gente quer estar bem com os nossos sinais, lógico, aperfeiçoar alguns defeitos, algumas coisas, mas a gente não tem que ter todo mundo a mesma cara, tá? É por isso que é bem importante você entender, e se essas dúvidas são suas, esclareça elas antes de fazer seu procedimento, tá?